E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. O livro é Romanos, o capítulo é o 12, o verso é o 20 e o 21, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acabei de ler aqui Romanos capítulo 12, o verso foi o 20 e o 21. Extremamente confrontante essa palavra. É muito mais fácil nós lermos, é muito mais fácil eu pregar do que viver o que está escrito aqui. Essa palavra é uma palavra que nos confronta e essa palavra representa a filosofia, a maneira como Jesus quis expressar o evangelho para nós. Isso aqui é evangelho. Jesus está mostrando para nós um modelo de vida, a forma como nós que somos cristãos, ou seja, que seguimos a Cristo, devemos viver. E se nós que dizemos, que falamos que somos cristãos, nós precisamos seguir esses princípios que Paulo está até citando, né? No caso Romanos está trazendo a referência sobre esses princípios que o próprio Jesus consolidou nos evangelhos. Se nós seguimos a Cristo, nós devemos seguir essa palavra, seguir esses princípios. E essa palavra, quando a gente lê, ela nos confronta muito. Nos confronta porque, na maioria das vezes, quando nós somos maltratados por alguém, quando nós somos feridos por alguém, quando nós passamos por situações muito difíceis, que nos marcam, que nos traumatizam, que abrem-se feridas, a tendência é nós se afastarmos dessa pessoa. A tendência é nós nos afastarmos de algumas pessoas. Por quê? Porque a ferida faz isso. A ferida faz nós nos afastarmos de pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Porém, olha o que Romanos está dizendo para nós. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Perceba, se é um amigo meu que me pede algo, é óbvio que o meu coração estando aberto para ele, eu vou ter facilidade de ajudá-lo. Se é meu amigo que vem na minha casa e fala: Rodrigo, eu estou com fome, facilmente eu vou pegar algo que eu tenha na minha casa e vou oferecê-lo para saciar a sua fome, para suprir essa necessidade. Mas o texto não está falando de amigo. O texto está falando de inimigo. E você percebe que Paulo ele só está aqui recitando palavras que Jesus falou nos evangelhos. Jesus disse que o evangelho que ele trouxe para nós não é um evangelho de ajudar só aqueles que me fazem bem, mas é um evangelho de ajudar aqueles que me fazem mal. É caminhar, é desejar o bem para aqueles que constantemente me fazem mal. Aí Romanos está dizendo para nós: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Só que nós crescemos hoje numa cultura, dentro de uma geração, que é olho por olho, dente por dente. Se me trata mal, eu trato mal também. Se me pisa, eu piso também. Se me despreza, eu vou desprezá-lo também. Nós vivemos hoje numa cultura que você ser bom com alguém que lhe faz mal é visto como um bobo. É visto como alguém que parece que não reage, que é passivo. Mas na verdade o evangelho nos confronta a viver uma vida transformadora e não pagar o mal com o mal, mas transmitir a bondade para aqueles que fazem maldade conosco todos os dias. Se a Bíblia manda eu ajudar um amigo, é muito mais fácil. Concorda comigo? É muito mais fácil você ajudar aqueles que te fazem bem. Você estender a mão àqueles que são bons para você. Você ajudar aqueles que constantemente te ajudam.
Só que a palavra está nos ensinando a dar de comer para aqueles que são os nossos inimigos. Isso aqui é interessante porque faz a gente pensar no aspecto de como está o nosso coração. Se o inimigo chega ao ponto de me pedir comida ou de precisar de mim para alimentar a vida dele, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente menosprezá-lo e vou aproveitar o momento que agora eu tenho que comer e vou humilhá-lo e vou descartá-lo, ou eu vou acreditar que aquilo que eu tenho foi Deus que me deu e eu vou compartilhar com aquele que precisa, ainda que seja o meu inimigo. Percebe como essa palavra nos confronta? Porque quando nós vemos uma pessoa que nos fez muito mal padecer, a primeira coisa que nós desejamos, ou pelo menos a nossa natureza carnal, não estou nem julgando você nem qualquer outra pessoa, mas a nossa natureza qual é? Desejo é de justiça. Aí me fez mal, eu quero mais que ele se arrebente mesmo. Eu quero mais que ele se machuque. Eu quero mais que ele venha se ferir. Eu quero mais que ele sofra. Porque ele praticou mal a mim. Ele é meu inimigo. Só que se Deus tem te dado tanto, tem te abençoado tanto e te dá uma oportunidade de colocar o inimigo na sua mão, o que você faz? Você humilha, se aproveita da situação que você está para menosprezá-lo, ou você vai simplesmente mostrar o evangelho para ele e mostrar para ele que você é superior às atitudes dele? Porque enquanto ele te deseja o mal, enquanto ele pratica o mal, enquanto ele maquina a sua derrota, você está pronto para ajudar até mesmo aqueles que tentam lhe fazer mal. Isso aqui é evangelho. Se você vê teu inimigo com fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, está falando de necessidades físicas, comida ou bebida. Se ele precisar de você, estende a mão. Sabe, não fica uma pessoa que retroceda diante das circunstâncias ou de uma situação como essa, mas ajude. Estenda a mão. Por mais que seja teu inimigo, por mais que ele não mereça. Aliás, nenhum de nós merecemos o amor de Deus. Nenhum de nós merecemos a graça. Mas Deus entregou o seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna. E não é por mérito nosso, é por mérito dele. É graça, é dom gratuito de Deus, que concedeu a nós pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então estenda a mão. Talvez você parou agora para ver esse vídeo e você está tendo a oportunidade de dar o troco. Você está tendo a oportunidade de dar na mesma moeda. Alguém que te feriu muito, te machucou muito. E infelizmente, por causa de muita coisa que ela plantou, agora ela está colhendo uma vida de tragédia, de desgraça. E você está colocado, está em um patamar superior. Está de forma acima dessa pessoa. Percebendo a necessidade que ela tem, não paga com a mesma moeda. Estende a mão. Perdoa. Abrace. Ame. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós que isso vai fazer com que brasas sejam amontoadas sobre a nossa cabeça. O que significa isso? Esse sentido de brasas aqui é no sentido de galardão, é no sentido de resultados. Quando eu planto a bondade para a vida de alguém, eu estou lá na frente colhendo galardão. Nada do que eu faço nessa vida vai ser visto de forma despercebida. Sejam obras boas ou sejam obras más. Eclesiastes capítulo 12, último versículo diz que todas as obras serão julgadas, sejam elas boas ou más. Então estenda a mão. Talvez você passou por situações onde tem muita gente que realmente não merece a tua ajuda, não merece que você estenda a mão, não merece o teu amor, porque fez muita maldade com você. Mas quer saber? O Evangelho te alcançou, não te alcançou? O Evangelho está te transformando, não está? O Evangelho já mudou tua mente, teu comportamento. Então faz o seguinte, aplica a bondade com aqueles que plantaram mal na sua vida a vida inteira.
sabe? Porque tudo que eles plantaram, uma hora eles vão colher. Você não precisa querer dar o troco, nem se justificar e nem querer menosprezar alguém diante de uma oportunidade da vida. Não, 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 não. Tudo que o inimigo planta, ele colhe nessa terra. Então deixa a própria terra gerar a semente que ele plantou. Deixa a própria terra produzir tudo aquilo que ele fez. Mas a sua parte é fazer o bem. Faça o bem, porque você vai trazer resultados para a tua vida. Você vai gerar galardão para a sua vida. E lá na frente você vai colher de tudo aquilo que você está plantando na vida de alguém. A bondade, ela sempre vai ser superior à maldade. A bondade, ela sempre vai ser maior do que a maldade. Talvez você tenha sido injustiçado, talvez você tenha sido caluniado, talvez você está passando por situações que você não merece passar, e existem alguns inimigos que estão se opondo a você. Mas quando lá na frente Deus mudar a história e Deus virar a mesa, ajuda eles, estenda a mão. Eu costumo dizer que essa é a melhor maneira de Deus te honrar na frente do teu inimigo ou daqueles que praticaram o seu mal. É você ajudando aqueles que a vida inteira te fizeram mal. Isso é honra de Deus, sabe? Isso é exaltação de Deus. A gente pensa que exaltação de Deus é Deus matar o inimigo. Exaltação de Deus é Deus ir lá e fazer mal para a vida de alguém. Não, não. Honra de Deus é você ter a oportunidade de colaborar com o bem às pessoas que um dia te fizeram mal. Isso é honra de Deus. Porque talvez elas são inimigas porque estão cegas. Não entendem o Evangelho. Não foram transformadas de verdade pela palavra de Jesus. Ou nem sequer ouviram falar do nome de Jesus. E essas pessoas estão com a mente cauterizada. Mas você que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, você pode fazer a diferença com a bondade, com o amor, não praticando os mesmos atos, mas sendo diferente, mostrando o amor, mostrando a misericórdia, mostrando a graça de Jesus sobre a tua vida. Aí o versículo 21 continua dizendo: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem sabe você parou para ver esse vídeo e o mal está quase te vencendo. Você está quase indo na casa de fulano para se justificar. Você está quase tentando resolver da tua forma, partindo para cima, saindo do salto e vai acabar perdendo a sua autoridade por causa disso. Perde até a razão, por causa da forma como você está querendo resolver os problemas. Não se deixe vencer pelo mal. Quem sabe essa é a intenção do diabo para a sua vida. O teu inimigo está tentando a todo momento, a todo tempo te atacar, para que você perca a sua estabilidade e para que em algum momento você seja influenciado pelas circunstâncias, para que você desanime, para que você pare, para que você desista, sabe? Quem sabe o teu inimigo está tentando te atacar para abalar a sua fé, para fazer você tomar uma atitude carnal e depois você enfraquecer, para fazer você tomar uma atitude carnal e depois perder a cabeça. Então não deixa ser vencido pelo mal. Essa é a ideia do teu inimigo. Te vencer, te manipular, te influenciar, para que você saia da razão e seja dominado pelas emoções e os sentimentos que estão batendo no teu peito. Mas vença toda essa maldade com a bondade. Mostra o amor de Deus sobre a tua vida. Mostra o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. E você vai perceber que de repente, por causa de uma atitude de misericórdia, de amor, haverá mudança e transformação no coração de alguém. Talvez muitos de você aplique o amor e vão continuar da mesma forma, da mesma, sabe, a mesma pessoa. Mas tem outros que quando você age de forma diferente, eles param para pensar: por que ele agiu assim comigo? Por que ele fez isso comigo? O normal seria ele partir para cima de mim e fazer maldade. Ele estava na razão dele, mas não, ele simplesmente abriu mão da razão dele para que aplicasse a bondade e o amor com aqueles que têm lhe feito mal.
Você recebe essa palavra? Deus falou com você nessa manhã? Então escreve aqui nesse comentário, coloca aqui: eu vou aplicar o bem no lugar do mal. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu não vou ser dominado pelo mal. Eu não vou ser influenciado pelo mal. Eu vou dar de comer para o meu inimigo. Eu vou dar de beber para o meu inimigo. Você tem coragem de escrever isso aí, meu irmão? Eu sei que isso te confronta, mas você tem essa coragem de expor isso, dizer: Senhor, eu não vou deixar a minha natureza me dominar. Eu não vou deixar a minha carne me dominar. Eu não vou deixar a minha fraqueza me dominar. Eu vou pagar o mal com o bem.